Bem, estamos de volta com esse bate-papo tão interessante sobre a glândula tireoide com a doutora Karine, endocrinologista, professora da Faculdade de Medicina da Unisul, nos esclarecemos. Doutora Karine, até agora já discorreu sobre a importância da glândula tireoide, a sua anatomia, a sua fisiologia, o que pode ocorrer. Mas nós sabemos da alta incidência que existe na população, muitas vezes com a glândula funcionando demais, que é o hipertireoidismo, ou muitas vezes ela funcionando de menos, que é o hipotireoidismo. Então vamos falar um pouquinho sobre o hipertireoidismo, naquelas pessoas que têm a glândula que funciona demais. Qual é a causa disso? Quais os principais sintomas do hipertireoidismo? Quais os riscos para a pessoa que não trata adequadamente o hipertireoidismo? Então, o hipertireoidismo, ele é aquele paciente que a gente pode dizer que ele tem um excesso hormonal, de hormônio da tireoide. Esse excesso hormonal, geralmente, ele é causado por uma doença de Graves, que é uma tireoidite autoimune. É aquele paciente que já tem essa doença autoimune já, e um período da vida ele acaba desenvolvendo a doença. Como que ele vai perceber essas doenças? Esse tipo de doença, os sintomas são bem claros no hipertireoidismo. É aquele paciente que perde muito peso em pouco tempo, sem ter feito qualquer mudança no seu hábito alimentar, no seu estilo de vida, sem atividade física, sem mudança da dieta, e ele perdeu uma grande quantidade de peso, em torno de 5 a 10% do peso total desse paciente em 1 a 2 meses, sem qualquer outra causa. Aquele paciente que tem muito tremor, aquele tremor fino de extremidades, às vezes nas mãos que a gente percebe, muita sudorese, mesmo quando todos estão com frio, uma temperatura adequada ou no frio, o paciente tem muita sudorese, aquela sensação de que está sempre com muito calor, insônia é muito comum, paciente bem irritado, estressado e aquele aumento hormonal que o paciente vai perceber que não é o seu normal do dia a dia. Esses são os principais sintomas. E a perda de peso, ela é muito importante. Além disso, nós percebemos quando examinamos o paciente que tem uma taquicardia, aquele coração que está um pouquinho acelerado, pode ter uma arritmia importante. Então, isso também é de grande valia. Se for pacientes com um pouco mais avançado da doença, podemos perceber aquele olho um pouco mais saltado, que é o que chamamos de exoftalmia. O paciente pode ter outros sintomas associados, até mesmo dificuldade na visão, essa visão com um pouco de lacrimejamento nesse olho, irritabilidade também nesse olho, aquela hiperemia de conjuntiva também pode aparecer. Esses são os principais sintomas do hipertireoidismo. E o tratamento dele é muito importante, principalmente pelos problemas cardíacos que pode vir a trazer para esse paciente, principalmente em relação à parte de arritmias, fibrilação atrial, que é muito comum nesses pacientes. Muitas vezes o telespectador poderá estar perguntando, é autoimune? O que quer dizer isso, autoimune? Por que a glândula tireoide é agredida no seu próprio organismo? Então, qual é esse mecanismo? É um mecanismo, podemos dizer, de defesa do nosso próprio organismo. Tá? Tem história familiar envolvida nisso, então um componente genético bem importante. E o paciente tem um anticorpo, que é um marcador, que nós dissemos, que esse marcador é positivo. Então, essa transmissão genética com esse marcador é que vai nos dizer que é uma doença autoimune. E esses anticorpos eles são importantes para nos dizer se essa doença vai ser duradoura ou não, se essa doença, como que a gente vai tratar essa doença também. Mas é uma doença benigna, autoimune, benigna, e ela pode ter relação com outras doenças autoimunes. Isso que é importante. Então, quando a gente diagnostica uma doença autoimune, temos que pensar nas outras. Por exemplo, diabetes tipo 1, que é uma criança com diabetes. Uma criança com diabetes tipo 1, ela tem já uma doença autoimune, então nós devemos lembrar que temos que fazer o rastreio de outras doenças autoimunes anualmente, porque existe o risco de ter outras doenças associadas, e da tireoide é uma delas. Isso é muito importante, então. Tem alguns pacientes que muitas vezes têm uma sintomatologia no aparelho digestivo, no intestino.
O que acontece com a paciente que tem hipertireoidismo no intestino da pessoa? Como funciona isso? É aquele metabolismo aumentado. É isso que nós temos que tentar entender no hipertireoidismo. O paciente pode ter uma diarreia, pode ter aquele intestino que funciona muito mais do que o normal dele, alterações menstruais também podem ocorrer, mas principalmente são pacientes que têm um intestino que funciona muito mais do que o seu habitual. E isso o paciente vai perceber, porque mudou o seu hábito intestinal. Principalmente tendo diarreia ou várias evacuações ao dia, mesmo que não sejam diarreicas, mas então várias evacuações ao dia. E quanto à parte muscular, o hipertireoidismo afeta os músculos, a sua função muscular? Também afeta a musculatura, podemos ter alterações das enzimas musculares também, de enzimas hepáticas, tudo isso pode ser alterado também. Esse paciente pode ter um pouco de dor muscular também pode ocorrer nesse tipo de paciente com hipertireoidismo. Mas é mais comum a mialgia, a dor muscular, no paciente com hipotireoidismo. Hipotireoidismo. E quanto ao aparelho urinário? Estou perguntando porque é importante. O hipertireoidismo tem alguma influência na função renal? Na função renal, não tantos... Nada que chame muito a atenção. Temos que lembrar que o câncer de tireoide tem relação com o câncer renal. Esse sim, a neoplasia de rim. Temos que ficar de olho quando o paciente tem alteração a nível dessa tireoide, pensando em neoplasia de tireoide, em câncer de tireoide, pode ter relação com câncer renal, isso sim. Mas o hipertireoidismo não leva a tantas alterações urinárias, a nível de infecções urinárias, isso não muito. Não. E quanto ao sono, eu acho muito importante isso aí, porque o hipertireoidismo causa insônia, altera o sono da pessoa, é uma verdade isso? Altera bastante o sono, é aquele paciente que fica inquieto, irritado, dificuldade de conseguir iniciar o sono e até de manter esse sono. Então, essa insônia, ela faz parte do quadro do hipertireoidismo, sim. É aquele paciente que não consegue dormir e, antes de ter essa disfunção da tireoide, ele dormia sem problema algum. Então, isso é importante também. Com o tratamento adequado, ele vai voltar a ter um sono bom, adequado, conseguindo manter esse sono durante a noite toda. Isso é bem importante porque o paciente precisa de uma noite de sono bem descansada para desenvolver o seu dia a dia. Outro assunto importante, eu acho, relacionado ao hipertireoidismo é o cabelo, né? O que você poderia me dizer sobre a questão do cabelo e a função da glândula tireoide, no caso em excesso? Então, no hipertireoidismo, as alterações a nível do cabelo até não nos chamam muita atenção, mas no hipotireoidismo, a queda de cabelo. A queda de cabelo no hipotireoidismo ela é bem importante. As unhas podem ficar bem quebradiças e essa queda de cabelo pode ser importante mesmo, até que os familiares acabam percebendo, o paciente também. Então, isso a nível de hipotireoidismo é mais comum. E no hipertireoidismo, a visão é afetada, não? A visão pode ser afetada. Se nós tivermos uma doença de Graves, que é a doença autoimune, com alteração de exoftalmia, aquele olho um pouquinho aumentado, que é o que chamamos de exoftalmia, pode ter alguma lesão também a nível de que traga alguma alteração de visão, com um olho avermelhado, que é a hiperemia conjuntival, aquele lacrimejamento, dor ocular e até mesmo dificuldade na visão. Isso pode acontecer e deve ser avaliado por um oftalmologista. Isso o médico que está acompanhando o paciente vai encaminhar esse paciente se houver necessidade. Mas é importante que pacientes com uma doença de tireoide, que tenham sintomas oculares, sejam avaliados. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo, o tempo passa rápido e já retornamos já.